Simbora estudar a palavra algo, Lucy Collin. Bom, eu sou o professor Sid Clay, estamos aqui trabalhando as obras do vestibular UEL e vamos falar um pouquinho aqui sobre esse livro, um livro de poemas da Lucy Collin, mas primeiramente nós precisamos falar sobre a autora, tá? Sobre Lucy Collin. Então, Lucy Collin é uma jovem, uma jovem poetisa, nasceu em 1954, então 57 anos, 58 anos, completando 58 anos neste ano aí, tá? Bem jovem, e apesar de jovem, ela traz uma coisa muito bacana, que é um elogio do Paulo Leminski, que o Paulo Leminski, ele admirou ali o nível técnico, dessa poetisa, tá? Como ele diz, mais ou menos assim, que é uma geração que pensa que qualquer coisa é poesia. Então, que a Lucy Collin, ela pertence a essa geração, tá? Então, ainda deu tempo aí, antes da morte do Paulo Leminski falar isso sobre a Lucy Collin, tá? Lucy Collin, professora universitária, tá, da UFPR, curso de letras, e além disso, ela tem formação também em música, em percussão e piano, o que a gente percebe aí no ritmo da poesia, da nossa querida Lucy Collin, tá? Começamos pelo título, então. O que é a palavra algo? A palavra algo, qual o significado dessa palavra algo, Algo, como um pronome indefinido, algo que é uma coisa que não é determinada. Então nós estamos sempre em busca, daquela palavra, e essa palavra algo, ela é própria, ela não define, exatamente alguma coisa que ali nos escapa, quando a gente está numa fala, o nome de algo nos escapa e a gente utiliza esse algo. Olha quantas vezes eu utilizei aqui, o algo, falando aqui sobre a Lucy Collin. Então, eu vou pegar aqui alguns poemas, tá? E a gente vai fazendo um geral, tá? Sobre esta obra. Não dá pra gente pegar poema por poema, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vestibulandos, vamos pegar alguns poemas, um gosto pessoal aí. Estou fazendo esse vídeo aqui um pouquinho diferente, tá? Porque eu quero que vocês observem, a estrutura do poema, tá? O poema no papel, tá? Então, o primeiro poema que eu separei para vocês aqui, é o poema que abre o livro, que é o poema Deveras. Deveras. O poeta finge, enquanto isso cigarras estouram, pontes caem, as aleias claudicam. Édipos ressonam, vacinas vencem, a bolsa quebra e o poeta finge. E enquanto isso, vagalhões explodem, o pão adoece. Astros desviam-se, manadas inteiras se perdem. A noite range, o vento derruba ninhos e o poeta finge. Enquanto isso, vozes racham, veias entopem, galeões afundam, medeias abatem crias, turvam-se as corredeiras. O sapato aperta e o poeta finge que as mãos cheias de súbitos não são as suas. Tá? Primeira coisa a se observar nesse poema e na obra, da Lucy Collin, principalmente da Lucy Collin, principalmente aqui nesse livro, essa intertextualidade, tá? Não há ali já nos primeiros versos, o poeta finge, da gente não se lembrar já do poema A Autopsicografia, do nosso querido Fernando Pessoa, tá? Que começa, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, tá? Então a gente tem aqui essa intertextualidade, e observem que o poeta finge, e enquanto isso, enquanto o poeta finge, percebam aqui, começa o poema assim, o poeta finge enquanto isso. Aí, enquanto o poeta finge, vão acontecendo algumas coisas. Cigarras estouram, pontes caem, as aleias claudicam, édipos ressonam. Então, observa, coisas assim sem importância, cigarras estouram, mas coisas que mudam, coisas importantes como pontes caem, as aleias claudicam, édipos ressonam, ó o clássico, tá? Mostrando aqui que conhece o clássico, tá? Muito bacana, tô gravando este vídeo aqui, hoje, dia 15 de fevereiro, Exatamente, nós estamos comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna e acho que é muito bacana isso,
né? A Lucy Collin, ela é filha de tudo isso, e ela traz muito isso, esse modernismo, representa muito bem esse modernismo, tá? Mas, e sem deixar aqui o clássico, né? Não o clássico na forma, tá, gente? Mas o clássico mostrar, eu conheço o clássico, eu não abandono o clássico, né? Como aparece aqui em Édipos e Medeias, tá? Então, coisas importantes e coisas não importantes, tá? Édipos ressonam, vacinas vencem. Olha que bacana isso, tá? Em um ano de pandemia em que nós estamos vendo a importância da vacina, o poema ali, Édipos ressonam, vacinas vencem, a bolsa quebra e o poeta finge. Ou seja, o poeta continua ali fingindo, né? Tal. Enquanto isso, vagalhões explodem, até que ele vai, né? Enquanto isso, vozes racham, tal, até chegar aqui, tá? O sapato aperta, né? E o poeta finge. E aí a gente tem a resposta. O que o poeta finge? Que as mãos cheias de súbitos não são as suas, tá? Então, observa. Todo o poema o poeta finge, enquanto isso acontece alguma coisa. Lá no final do poema, o poeta finge o que? A resposta, né? O que o poeta finge? Então, o poeta finge que as mãos cheias de súbitos não são as suas, tá? Próximo poema, né, que eu peguei aqui, Estética da Cena. O que o meu olho imagina entre migalhas e galáxia é o deslumbramento daquilo que inaugura adornos e que ocupa a boca florescida de um sorriso. O que meu olho cogita entre estilhaço e elipse é o reconhecimento da voz, sempre pincel, uma dobradura em seus compassos, um refresco e tuas vozes são muitas, a partitura esculpida entre a saliva e o sopro, aquele sem esforço da mão que toca a fruta. É meu olhar que monta a cena e o gosto. É o meu olhar que usa a pele para ler o espaço e resultar o espaço em converter o dia em impulso. É meu olhar que descobre a casca e o aceno e os nomes escorrem, molusco e infinito. O texto, uma palafita. E o olho engendra uma alforria que se funda em ler-se em si o rascunho do próprio olhar. Então, o poema Estética da Cena, né? Tudo a ver com olhar, as formas de se olhar, tá? Chamando atenção para algo que acontece aqui, tá? O que meu olho imagina, o que meu olho cogita, tá? Anáforas, tá? E aqui, tá? É meu olhar que monta a cena, é meu olhar que usa a pele, é meu olhar que descobre a casca, tá? Novamente, a gente tem aí anáforas. E também uma outra figura de linguagem que a gente chama, né, de polissíndeto, que é, tá, a repetição de conjunções, tá? E o meu gosto, e resultar o espaço, e converter o dia, tá? A conjunção e sendo repetido. E o aceno, e os nomes escorrem, tá? Sem contar na musicalidade do poema, tá? Próximo poema, Álbum. Como são enormes as ossadas de animais no Museu Nacional. Não se diz ossos, advertiu a tia solteirona, formada em filosofia pura. Quando descobri o imenso livro de anatomia de crustáceos e moluscos, sob impulso científico, enclausurei. Insetos nos vidrinhos de remédio da bisavó. A bisavó chorava à toa, aliás, e zanzava pela casa ralhando, em Vêneto, com fantasmas que haviam abandonado bem ali. Como são enormes as lembranças quando meu pai me perdeu no mar, quando minha mãe me perdeu na saída do cinema, deve ter durado 30 segundos. E até hoje, quando o carrilhão dá 5, que era a hora do bolinho do polvilho, sento-me pro chá solitário e folheio um atlas de imagens de corridas que se debatem como insetos e o gole tem um gosto desabitado e ermo, porque perdi o código com que se argumenta com os fantasmas. Tá? A gente já imagina, né, a imagem de um álbum de famílias, memórias, tá? Como são enormes as ossadas de animais no Museu Nacional. Olha aquela coisa bem modernista, tá? Voltando lá para a semana de 22. Olha aquela coisa bem modernista. Não se diz ossos, advertiu a tia solteirona formada em filosofia pura. Tá? Então falava ossos, não, ossadas, né? Então temos ali ossos, e olha o que vem agora, quando descobriu o imenso livro de anatomia de crustáceos e moluscos. Crustáceos e moluscos ossos? Não, né? Bacana isso, tá? Trabalhar animais, né? Ossadas e animais
né, que não tem ossos, tá? A bisavó chorava à toa e segue o poema naquela coisa da saudade e termina com por que perdi o código com que se argumenta com os fantasmas, né? Os fantasmas que ficam na cabeça, a imaginação, tá? Muito, muito, muito bacana esse poema, tá? Aqui, né, meus 8 anos, tá? Aurora da minha vida, hora ida, os anos trazem ais, tá? Claro que a gente já vai para a intertextualidade, né? Lá com o Casimiro de Abreu, né? Que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, né? E aqui virou a aurora da minha vida, hora ida, os anos trazem mais, tá? Então vamos lá. Aurora, tá? A aurora, o amanhecer, né? O início de tudo é a aurora, tá? Da minha vida, tá? Vida. O que eu vivo, né? O que eu sou, aquilo que eu estou aqui, né? Que eu sou, tá? Hora, agora. Ida é o que já foi, passado, tá? Então, a aurora da minha vida, hora, agora, ida, já passou. Tá? Então, é como se uma volta ao passado, tá? Uma lembrança, como lá, né? Ai, que saudade que eu tenho, mas muito mais moderno, tá? Os anos trazem ais. O que são esses ais? São as tristezas, né? A dor, a nossa tristeza, tá? Então, os anos trazem ais, trazem toda essa tristeza quando eu me recordo, né, do meu tempo passado. How cool! Ele foi ali na esquina e eu fiquei à deriva. Ela foi tomar um chopp. Eu fiquei na janela. Meu amor foi ao cinema e eu aqui virando as cartas. Ele foi até a praça, ela foi brincar com fogo. Eu fiquei ali na rua, meu amor não disse onde. Ela foi regar as ondas, eu fiquei aqui na fila. Foi pegar um touro à unha, eu fiquei regando frases. Foi embaralhar as cartas, eu fiquei virando a página. Foi ali valer a pena. Foi ali para comer fogo. Eu fiquei pensando a beça. Ele foi lançar os dados. Ela diz que tudo passa. E eu fiquei por isso mesmo. Importantíssimo, tá? Eu acho assim, né? How cool, numa tradução, né? Seria que legal. Tá? Mas não tem nada de legal, né, nesse poema, tá? É uma coisa ali dos desencontros, né? Um lugar, outro lugar, outro lugar. How cool. Né? E se você prestar atenção, parece álcool, né? Álcool, tá? Ok? Beleza, mais uma coisinha, tá? Meu amor foi ao cinema, tá? Leminski, a lua foi ao cinema, né? Fiquei na janela. Passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado, tá? Então o desencontro da lua, né? Do poema do Leminski, tá? A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado, tá? Ok? Então nós temos esses desencontros aqui, tá? E novamente, tá? As anáforas, tá? É uma repetição, aquela coisa do ciclo que vai, ele foi, ela foi e eu fiquei, né? Entenderam? Beleza, gente? Passando pro próximo, tá? Que é o poema Isso Posto, tá? Isso Posto. Impecável como uma aurora instala um dia, como o botão abriga a rosa aberta, implícito como a lua define a decisão da vazante, como o sol define a indulgência da lua, infinito como o entusiasmo dessa tempestade e como o pardal abrange o telheiro, algo como o primeiro olhar da mãe para o filho e como o último sorriso de um pai, como a impressão da palavra algo flama na folha do rosto. Tá? Nós temos aqui as comparações, tá? Como uma aurora instala, como o botão abriga a rosa aberta, como a lua define, como o entusiasmo dessa tempestade, como o pardal. Tá? Nós temos aqui a comparação e nós temos aqui também, tá? Uma metalinguagem, tá?
o poeta falando sobre a palavra, tá? Sobre a escrita, sobre o próprio ato de escrever. Tá? E observe esse finalzinho, como a impressão da palavra, algo flama na folha de rosto. Tá? Muito bacana isso. Tá? E o último poema. Tá? Aliás, não está o poema todo aqui, peguei só um trecho, tá? Mas é um poema que eu gosto muito, usufruto. Mas para não ficar tão longo, tá? Vamos lá. É na falha, é na navalha dessa guitarra que se instala o melhor fôlego. É na batida que confunde o couro, que corrói a pose da estátua. É na gíria e nos pés quebrados que se arraiga a melhor dança. E a graça do mosaico se restaura. É sem cartilha que a flor se elabora. É no próprio olho o pasmo. É no improviso que o alegre vocifera. E aquela figura no vitral balança, no sorriso de apacentar alcateias. É na voz que arranha e coagula que se traga a insanidade da rotina. Beleza? Ó, repetição lá do tá? Novamente, é na falha, é na batida, é na gíria, tá? É sem cartilha, é no próprio, é no improviso. Tá, gente? Anáforas aqui novamente, tá? E observem a musicalidade. É na falha, é na navalha dessa guitarra, tá? Pessoal, e observem aqui, tá? Que aqui nós temos uma figura de linguagem muito importante, tá? Uma figura de som, que é a assonância, tá? A repetição do som, né? Do som vocálico. É na falha, é na navalha dessa guitarra, tá? Esse som do A, tá? É na batida. Tá? Nós temos essa repetição desse som do A. E lembram quando eu falei da importância, né, da musicalidade, dela ser formada, né, tal, em música, tá? Nós temos aqui uma musicalidade muito bacana, né? Essa marcação aí pela aliteração. Desculpa, pela assonância. A aliteração é repetição de consoantes. Assonância, repetição de vogais. Tá, pessoal? Bom, acho que vocês conseguiram aqui, tentei pelo menos passar um pouquinho, tá, para não ficar tão longo, tá, mas esses são alguns poemas que eu gosto muito, tá, alguns dos principais aqui, mas principalmente os que eu gosto muito, tá, espero que tenham, né, aproveitado, tá, então vamos lá, prestem atenção às figuras de linguagem, tá, comparação, assonância, tá, anáfora, polissíndeto, tá? As metáforas presentes, né? E bastante nessa intertextualidade, tá? Só que nós percebemos, né? Nesses poucos poemas que nós vimos, intertextualidade, né? Com o Fernando Pessoa, com o Casimiro de Abreu e com o Paulo Leminski, tá? Essa importante poetisa brasileira. Pessoal, como está 100 anos, né? Estamos completando 100 anos aí, tá? Da Semana de Arte Moderna, tá? Pode ser que tenha alguma questão relacionada a isso, tá? Então prestem bastante atenção ali no que eu falei de questões modernistas aqui nos poemas da Lucy Collin. Tá? Beleza, pessoal? Então, gostou do vídeo? Curte aí, tá? Alguma dúvida? Deixa aí no comentário que eu tento, tá? Responder para vocês, tá? A gente tenta se ajudar aí, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!